Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Charles III deverá olhar para a esquerda nas moedas britânicas. O perfil da Rainha Elizabeth II ficava virado para a direita nas moedas. Para as notas, ainda não há um padrão. E agora o Estadão, nem churrasco, nem urso de pelúcia. As regras para ver o caixão da Rainha Elizabeth II em Londres. Estimativa é de que a fila até o caixão pode chegar até 8 quilômetros e a espera pode durar até 20 horas. No valor econômico, bolsas de Nova York despencam após surpresa negativa com a inflação. O dado forte reforça apostas de que o Federal Reserve, o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, seja mais agressivo nas próximas elevações dos juros. E por fim, o Globo. Com isenção de impostos, Charles aumentou fortuna em 50%, enquanto os britânicos ficavam mais pobres. Contas no exterior e investimentos em imóveis ajudaram o novo rei britânico a transformar seu patrimônio em um negócio bilionário na última década. E olha só, agora eu falo de eleições. Com o fim do prazo para o julgamento dos registros eleitorais, 1.779 candidatos foram considerados inaptos pela Justiça Eleitoral. Você é responsável por julgar a candidatura dos candidatos à presidência e à vice-presidência da República. As candidaturas ao Senado, à Câmara dos Deputados, à Câmara Legislativa do Distrito Federal, às Assembleias Legislativas e aos governos estaduais e distrital são julgadas pelos tribunais regionais e eleitorais dos 26 estados e do Distrito Federal. O prazo para o julgamento dos registros e dos recursos nos TRS também terminou nesta segunda. Dos 1.779 pedidos considerados inaptos pela Justiça Eleitoral, 904 tiveram a candidatura indeferida, 845 renunciaram à disputa, 14 não chegaram a ter o pedido analisado, 13 tiveram o pedido cancelado e 3 candidatos tiveram o registro inviabilizado por terem morrido. No caso dos candidatos considerados aptos, 25.106 estão totalmente irregularizados, o que equivale a 96,5%. E agora uma notícia que vai interessar para muita gente. As decisões judiciais que determinam pagamentos do INSS passarão a ser cumpridas automaticamente a partir de 1º de outubro. E isso vai acontecer graças a uma ferramenta tecnológica que integrará os sistemas do INSS e também da Justiça. A nova forma de atendimento vale para os benefícios de prestação continuada ao idoso e à pessoa com deficiência e para o benefício por incapacidade permanente de segurado especial. A previsão é que a implantação de benefícios ocorra em cerca de 1 minuto, com informação instantânea nos autos para a ciência de magistrados, advogados e autores. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, o objetivo é garantir que o cumprimento de ordens judiciais seja célere e efetivo, a partir da integração entre sistemas do Conselho Nacional de Justiça e do INSS. A automatização permite ainda que os servidores atuem em outras tarefas, otimizando a força de trabalho do Instituto e agilizando o reconhecimento de direitos. O novo modelo também viabiliza a automatização das comunicações judiciais e o consumo automático do dossiê médico e previdenciário, aperfeiçoando a troca de informações entre o Instituto e o Poder Judiciário. E eu falo de economia agora. A colheita anual de milho no Brasil deve atingir um nível recorde. O aumento da superfície, as condições climáticas favoráveis e o aumento da produtividade permitiram que o Brasil dobrasse as vendas no exterior. A produção vai aumentar 30% este ano e vai atingir um total de 113 milhões de toneladas, impulsionada por uma segunda safra igualmente histórica, com 86 milhões de toneladas de milho produzidas. O Brasil deve exportar 40 milhões de toneladas do cereal em 2022, em comparação às 20 milhões no ano passado.
Atingida por uma forte estiagem, a China acelerou as negociações com o Brasil e, em maio, assinou um acordo para abrir o mercado ao milho brasileiro. A Europa também vai comprar um pouco mais do cereal brasileiro do que a média, especialmente Espanha, Holanda e Portugal. Iniciado no começo da década de 1980, o milho safrinha, semeado como a segunda safra depois da soja, ultrapassou a safra de verão há uma década e, desde então, se consolidou como a principal cultura, com cerca de 75% do total da produção deste ano. O Brasil também teve a segunda melhor safra de soja neste ano e ainda tem soja nos armazéns, o que obriga os produtores a deixar milho estocado ao ar livre. E olha só que reportagem interessante. Agora nós vamos conhecer a história de uma brasileira que acompanhou de perto momentos especiais da família real britânica. Durante 6 anos, essa vendedora executiva trabalhou no Palácio de Buckingham e acompanhou até a rotina da rainha Elizabeth II. Viver em meio à realeza é um desejo de infância de quase toda menina. Um sonho que a brasileira Daniele dos Santos Cabral realizou. Foi realmente viver um conto de fadas, né? Foi uma experiência inesquecível na minha vida, que eu acho que eu vou levar para sempre. Durante 6 anos, Daniele trabalhou para a rainha Elizabeth II. Inicialmente contratada para lavar louça, mas logo na sequência, promovida a servir as refeições da família real. Como funcionária de confiança, a brasileira vivia viajando com a monarca. Windsor, que é onde ela sempre passou os últimos 2 anos da vida dela, né? Ela não estava mais morando no Buckingham Palace. Sandringham, onde ela vai sempre na época de Natal e Ano Novo, que ela passa lá, e Balmoral, que é onde ela passa o verão. E foi durante essas viagens que Daniele conheceu a essência de Elizabeth II. Era uma pessoa extremamente do bem, né, e que tratava os funcionários com o maior respeito, conversava com todos eles, do mais alto nível até o que tinha o trabalho mais simples lá dentro do palácio. Uma pessoa maravilhosa. Essa proximidade com a rainha foi uma oportunidade que a brasileira diz ter conquistado por sorte. Em Londres, Daniele trabalhava em um supermercado localizado na rua paralela do Palácio de Buckingham, quando foi convidada a trabalhar lá por uma funcionária do local. Só que desse dia até a data em que começou oficialmente o novo emprego, foram 9 meses. Isso por causa dos protocolos de contratação. Entre eles, uma pesquisa de todos os lugares onde ela havia morado e trabalhado aqui no Brasil, o que gerou bastante confusão. Eles ligavam nessas empresas que eu trabalhei no Brasil para pegar minhas referências. Imagina, ligam falando em inglês, falando que é do Buckingham Palace. Todo mundo desligava, achava que era trote. Mas depois dos esclarecimentos necessários, o emprego virou realidade e a ligação com a família real também. Daniele conta que, além da rainha, o agora chamado rei Charles III, filho primogênito de Elizabeth II, tinha com os funcionários a mesma gentileza da mãe. Ele tem instituições de caridade pelo mundo inteiro, sabe? E que ele ajuda as pessoas. Você via foto dele lá nesses países, ajudando, fazendo, sabe? E ele era uma pessoa extremamente simpática. Eu acho que ele vai realmente honrar a mãe dele, sabe? A mãe com quem a brasileira até dançou. Daniele conta que os funcionários tinham aula de dança escocesa para que pudessem participar de algumas festas. Em um desses eventos... Na hora que eu fui olhar para o meu lado direito para dar a mão para outra mulher que estava do meu lado, era a rainha. A rainha, que, segundo Daniele, fazia questão de presentear cada funcionário pessoalmente todo Natal.
A gente recebia em mãos os presentes dela. A gente recebia um presente e um Christmas pudim. Mas muito mais que os mimos, é da doçura da rainha, que a brasileira diz que vai lembrar com carinho por toda a vida. Tenho muito orgulho de ter servido a ela durante esses 6 anos, de ter feito parte da história, uma pequena parte, né, desses 70 anos de reinado dessa monarca que ficou para a história, né, como a monarca que mais reinou. Então eu vou lembrar dela com muito carinho. Vai ficar para sempre guardado no meu coração, com certeza. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!